O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda todos em pé, nosso bispo nos dará a bênção com a palavra de Deus, o evangeliário, e nós faremos o sinal da cruz. Fiquem em pé somente os crismandos, por favor. Dom Gregório, apresento ao Senhor esse grupo que durante todo esse ano fez essa caminhada. 112 jovens que abriram o coração ao chamado de Deus. Dentre eles, muitos foram batizados, 46 receberam a primeira comunhão, e com a intercessão de Santo Antônio, 12 casamentos. Alguns não queriam, a esposa não queria, o esposo não queria, mas houve a intercessão do nosso padroeiro, 12 sacramentos. Dona Marlene, que há muitos anos esperava por essa graça de receber a comunhão, e também a crisma, o João, o Henrique, uma história pessoal de cada um. O apresento ao Senhor e peço que hoje dê para eles o sacramento da crisma, para que, impulsionado pelo Espírito, possam incendiar a nossa cidade com a fé, com a esperança e com a caridade. Uma salva de palmas para vocês. Estimado Padre Jorge, estimado Padre Gabriel, cumprimento também os queridos catequistas que prepararam com tanto carinho esses nossos irmãos, queridos crismandos, queridos padrinhos, queridos pais, queridos amigos, irmãos outros que vieram para celebrar conosco a graça desta solenidade de Cristo, Rei do Universo. Cumprimento também esses irmãos que nos assistem por meio da Tere TV e da internet, enfim, todos aqueles que participam conosco da graça dessa celebração. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vivemos em uma república federativa e há pouco tempo o Brasil elegeu o seu presidente. É verdade, nós temos um presidente, mas no inconsciente coletivo da sociedade existe sempre uma ideia de reinado. E é interessante como isso está presente através da nossa linguagem ou através das escolhas que fazemos para os letreiros ou para o nome das empresas de ônibus e assim por diante. Vejam só, eu costumo repetir isso porque acho interessante. Roberto Carlos é o rei dentre os cantores. Nós temos também Xuxa como a rainha dos velhinhos, porque os baixinhos já se foram há muito tempo, né? Nós temos também Nadi Geslani, lá no Nordeste, como a rainha do arrocha,
é uma cantora muito conhecida, não é? Nós temos a rainha do milho, agora no carnaval nós teremos o rei Momo e também a rainha do carnaval. Reis e rainhas estão presentes em todos os lugares. Isso começa da infância. Não é à toa que Frozen, não é? Viveu lá em um castelo maravilhoso, rainha esperando o rei. E quem das moças aqui presentes nunca imaginou um dia ser uma princesa ou ser uma rainha? Ou talvez fazer a experiência de beijar o seu namorado, que parece às vezes um sapo, não é? E transformá-lo em um príncipe encantado, não é? Então, ou seja, às vezes nós não percebemos, mas muito perto de nós existe uma mentalidade de reinado, existe um desejo de palácio e principalmente existe um desejo de poder. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje nos fala exatamente sobre isso. Jesus está diante de Pilatos. É o momento em que Pilatos vai fazer, como juiz que era, uma decisão. Ou ele condenaria Jesus Cristo pelos atos praticados, ou então ele absolveria Jesus Cristo. É bem interessante perceber que Pilatos servia a um rei que ficava em Roma, e de algum modo ele representava, pelo poder instituído, o mando sobre todo o povo e sobre todas as províncias que estavam debaixo do grande poder de Roma. Portanto, ele era um homem que tinha um poder de vida e de morte. Estava ali um homem quase condenado, trazido pelos do seu reino, ou melhor dizendo, do seu país, que era Jesus Cristo, que fora trazido naquele tempo pelos seus concidadãos. Pilatos vai fazer uma pergunta fundamental. Você é rei? Se Jesus dissesse que ele era rei, ele já estava condenado, porque Israel tinha um rei, e o rei de Israel era Herodes. Mas Jesus vai dizer, o meu reino não é desse mundo. É verdade, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. É diferente daquilo que está na sua cabeça, Pilatos. Porque o que significava para Pilatos ser rei? Significava mandar nos outros, significava poder qualquer coisa sobre os outros, significava também espoliar o povo, significava poder oprimir, significava ter um exército para proteger, e quem se aproxima de tanta gente para se proteger, quem precisa de capangas para proteger sua vida, quem precisa de grandes exércitos para proteger a sua segurança, atrás desse existem atos que verdadeiramente precisam ser questionados. Resultado, Herodes havia se protegido por grandes exércitos porque era um bandido, porque era um ladrão, porque era um criminoso, porque era alguém que matava o povo pelos impostos, pela fome, porque não dava ao povo aquilo que era direito do povo. 2000 anos depois, parece que a história se repete. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quem é rei? É todo aquele que deseja exercer um poder absoluto. Quem é rei é todo aquele que pelas ideologias deseja colocar o povo submisso àquilo que acha que é um pensamento superior dos outros. Quem é rei é todo aquele que deseja oprimir para tirar vantagem daquelas pessoas que estão à sua frente. O reino de Jesus não é esse. É verdade, Jesus tem um reino universal. Tudo foi feito por ele e para ele. Nos disse, uma das leituras, nos diz o ensinamento do apóstolo. Tudo foi feito por ele e para ele, porque desde a criação do universo, Jesus estava presente. Tudo aquilo que nós contemplamos diante dos nossos olhos e todo o universo que nós não conhecemos foi feito pela obra do Pai, pelo Filho, pela ação do Espírito Santo. Ora, se Jesus é o Rei do universo, se Ele é dono de todas as coisas, por que Ele ficaria preso a um castelinho de Herodes? Por que Ele ficaria preso ao exércitozinho de Herodes? Porque ele temeria ao rei de Roma ou algo parecido com isso? Não. Jesus não tem
escravidão em sua vida. Jesus é livre. E é interessante perceber que Jesus se encarna, mesmo sendo rei, para mostrar que ele está no meio do povo. Porque o projeto do paraíso do Pai, quando Deus andou entre nós, lá, desde o início da criação do universo, era para que todos nós pudéssemos ter aquilo que é nosso direito. O Pai nos deu tudo. E se tudo fosse dividido com amor, com carinho, ninguém passaria as necessidades que nós vemos até hoje na vida da nossa sociedade. Sim, o rei de Roma gostava do povo, mas Jesus amava o povo. Existe uma diferença entre o gostar e o amar. Gostar significa contemplar alguma coisa que vai me fazer bem. Amar significa estar disposto a fazer o bem para o outro. São coisas totalmente diferentes. Por isso que Jesus veio mostrar que o seu reino está centrado em algo fundamental, que é um amor do Altíssimo, é o amor do Pai por cada um de nós, é o amor de Deus que é capaz de se dar totalmente a todos nós. Deus nunca nos traiu. Os reis desse mundo nos traíram, e muitos quiseram ser reis nesse mundo, muitos quiseram o poder absoluto para poder tirar para si o que havia de melhor, mas somente para si e para os seus. Jesus não, ele se deu totalmente. Toda a vida de Jesus foi um dar-se, foi um colocar-se à disposição das pessoas. Toda a vida de Jesus foi estar preocupado com o bem dos outros, foi alegrar os outros, foi trazer felicidade a todos, foi gerar vida. O que é que o poder desse mundo deseja? É destruir aquilo que Deus criou desde o início, não é? Na mais perfeita unidade. Assim, a sociedade esquece, os reis desse mundo esquecem os pobres, esquecem aqueles que têm deficiência, desejam matar desde o ventre materno aqueles que não têm direito de se defender por leis como, por exemplo, a do aborto. Os reis desse mundo desejam destruir a família, porque se a gente destrói a célula primeira da sociedade, naturalmente nós conseguiremos dominar todas as pessoas através de projetos de dominação de tristeza e de morte. Os reis desse mundo desejam trabalhar as nossas cabeças para que nós sejamos escravos das suas ideias e não livres pelo pensamento, como Jesus Cristo não quis que nós fôssemos. Os reis desse mundo desejam muitas vezes gerar um paraíso de alegria para si e um universo de tristeza para os outros, porque odiar é criar um paraíso onde o outro não existe. E é isso que os reis desse mundo desejam. Jesus não. Jesus convidou a todos nós para vivermos a unidade do seu paraíso. Jesus foi totalmente serviço, porque como os dizem os antigos, não é? Quem não vive para servir, não serve para viver. E ali Jesus Cristo estava totalmente servindo ao povo. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus tinha poder. E ele nos mostra como exercer esse poder. Por isso que a gente chama Deus de Todo-Poderoso. Poder de quê? Poder de alegrar o irmão. Poder de fazer o bem. Poder de gerar alegria na vida dos outros. Nós temos esse poder, Deus nos deu. O poder de transformar todas as coisas, mesmo as ruins, em coisas boas. O poder de viver bem a vida matrimonial, de ser fiel aos nossos amigos, o poder de dobrar os nossos joelhos pela consciência de que temos de que só existe um rei no universo, que é Jesus Cristo, só existe um Senhor, que é o Pai, só existe uma força que nos movimenta para sermos homens e mulheres novos, que é a força do Espírito Santo. Sim, nós temos poder. E o poder que nos foi dado é um poder de transformar o universo em uma coisa melhor, repetindo o projeto do Pai desde o início. E assim, nós entendemos a força de Deus nesse mundo. Um poder de gerar a plena realização para que todos nós possamos olhar para os outros, não
como alguém que compete conosco, mas como irmãos, dos quais nós não apenas gostamos, mas que nós devemos amar. Assim, também, nesse dia tão especial, nós estamos celebrando o dia do leigo, palavra do latim que significa aquele que é sempre fiel. Ou seja, o leigo é toda a pessoa batizada, toda a pessoa que nasceu da força do Evangelho. O leigo é aquele que é fundamentalmente um missionário de Jesus Cristo em todos os lugares onde está, testemunhando a força do Evangelho para os seus irmãos e para as suas irmãs. O leigo é fundamentalmente uma pessoa iluminada que deseja acender uma chama de luz em meio às trevas desse mundo, fugindo de todo mundanismo para fazer com que esse mundo seja renovado por aquele que é o Senhor. O leigo é aquele que aprendeu a amar, que aprendeu a transformar a vida, que aprendeu a superar as dificuldades, que aprendeu a ir adiante, que deixou de lado a negatividade, que deixou de lado tudo aquilo que pode impedir o seu crescimento, para que assim ele também possa colaborar com o crescimento dos irmãos. Ao longo da nossa vida, nós construímos ou pontes ou abismos. O Senhor convida os leigos a construírem pontes entre o céu e a terra, e pontes entre os irmãos, para que a gente leve ao outro e o outro traga para nós a alegria de uma vida nova que somente Deus pode nos dar e que somente nós, cristãos, podemos testemunhar nesse mundo que necessita não mais de muita palavra, mas de exemplos. Essa graça que nós encontramos pelo Evangelho de hoje e pela festa que nós estamos celebrando. Meus irmãos e minhas irmãs, em meio a tantas graças, nós estamos hoje também aqui para confirmar 112 irmãos dessa paróquia, não é? Pelo sacramento da confirmação, pelo sacramento do crisma. Ora, o que é ser crismado? É algo profundamente simples, mas ao mesmo tempo profundo e belo. Ser crismado significa tomar para si, né, a força de Deus que vem pelo Espírito Santo, ter consciência mais do que nunca, de um modo totalmente consciente de que Deus está dentro de nós, é o Espírito Santo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a que nós podemos comparar, não é, o Espírito Santo? Talvez, numa linguagem mais simples, a gente possa pegar o exemplo do corpo humano, né? Eu sou, Gregório, cabeça, tronco e membros. A cabeça equivale ao Pai. O tronco equivale a Jesus Cristo, não é? Aquilo que dá a vida, que gera toda a energia necessária. Afinal de contas, ele disse, eu sou o tronco e vocês são os ramos. E o Espírito Santo são os braços e as pernas que nos movimentam para ir aonde às vezes a gente nunca imaginou que conseguia chegar. Portanto, Espírito Santo significa movimento, significa saída, significa alegria de levar a verdade de Jesus Cristo para todas as pessoas. E para que nós possamos fazer isso com mais consciência, a gente se prepara, como vocês se prepararam, para com mais vigor e com mais convicção revelar pela própria presença, mas também pela palavra, que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, queridos crismandos, eu peço que vocês vivam vigorosamente a certeza de que Deus está dentro de vocês. O Pai está sobre as nossas cabeças. O Cristo rodeia a nossa vida. Ele próprio nos prometeu que estaria conosco até os confins do universo. Mas dentro de nós, dentro do nosso espírito, fortalecendo a nossa alma pelos dons necessários, está o Espírito Santo. E assim, reconhecendo dentro de nós aquele que é o Senhor, nós poderemos, não é, fazer com que ele seja conhecido, porque somente pela força do Espírito Santo nós conseguiremos dizer a todo mundo, sem medo, com coragem, educadamente, com alegria, que Jesus Cristo é o Senhor, que ele é o Rei do Universo, que a ele somente a glória, o poder, como fizeram todos os santos,
porque o santo não é nada mais, nada menos do que testemunhas da fé. Homens e mulheres que foram capazes de olhar única e exclusivamente à sua frente aquele que é o Senhor. E por isso se tornaram felizes, bem-aventurados, porque nessa vida encontraram o essencial, para que na outra vida pudessem encontrar definitivamente a Deus. Portanto, queridos crismandos, parabéns. Vocês escolheram bem porque escolheram Jesus Cristo. Parabéns, vocês vão receber essa força dentro de vocês. Parabéns, hoje é um dia novo na vida de vocês. Marquem esse dia no calendário como se fosse um dia de um aniversário para dizer: eu agora, mais consciente, tenho dentro de mim o Espírito de Deus. E agora vou poder olhar o mundo com outros olhos, com os olhos divinos. Poder seguir aquele que é o Senhor através dos dons recebidos e curvar a minha vida em oração, para que a cada dia, reconhecendo a Deus como fonte de tudo aquilo que eu mereço e que Ele deseja para a minha vida, eu possa transformar a vida desse mundo, superando as dificuldades que nunca faltam à vida dos cristãos e principalmente vivendo as boas realidades do Evangelho, para que esse mundo se salve, para que esse mundo tenha vida, para que esse mundo seja verdadeiramente novo. Deus, portanto, os abençoe pela graça vinda do céu e que vocês souberam responder dando o sim a Jesus Cristo, ao seu Evangelho e à sua obra. E meus irmãos, permitam-me prolongar só um pouquinho para contar uma historinha para vocês, que fala de rei, não é? Rei, vamos lá ver como é que um rei pode nos ensinar. A história nos diz o seguinte: um rei era muito rico, mas muito rico mesmo. E ele tinha apenas um filho. E ele disse: o que é que eu vou fazer para o meu filho, que tinha apenas 7 anos de idade, o garoto, para que ele aprenda a importância do dinheiro, para que ele entenda a importância da riqueza. Afinal de contas, a coisa mais importante nesse mundo, pensava aquele rei, é o dinheiro, a riqueza. E se a gente tem dinheiro e riqueza, a gente tem tudo e não precisa mais de nada. Mas como é que eu vou ensinar ao meu filho que o nosso Deus é o dinheiro? Foi assim que ele pensou. Ele teve uma ideia, disse: já sei. Eu vou mandar meu filho passar uma semana lá em uma de minhas fazendas, na casa de um dos meus caseiros, que vivem miseravelmente. E eu, depois de uma semana, vou pegá-lo, e ele passando por todas as dificuldades que passam os pobres, ele vai dizer: papai, não existe coisa mais importante nesse mundo do que a riqueza e o dinheiro. E assim, ele escolheu uma de suas grandes fazendas e mandou o menino passar uma semana na casa daquela família. Pois bem, uma semana depois, ele próprio fez questão de ir na sua carruagem para pegar o garoto lá na casa daquele senhor que havia ficado com a criança juntamente com sua família. E quando o garoto saiu daquela casinha, veio correndo, o abraçou com todo carinho, e ali mesmo, no meio das árvores, ele disse: meu filho, você gostou da experiência aqui? O menino disse: aprendi muita coisa. E aquele rei, todo curioso, disse: e o que você aprendeu? Então o menino, olhando dentro dos olhos do seu pai, disse: papai, veja só, eu aprendi um bocado de coisa interessante. Aprendi, por exemplo, que lá no nosso palácio nós temos uma piscina que tem 50 metros. Mas aqui, onde o seu João mora, logo atrás, tem um rio, que a gente não consegue ver o início, nem consegue ver o fim. Papai, o senhor se orgulha dos 20 canários que todos os dias nos acordam lá no nosso palácio. Mas aqui, eles têm milhares de pássaros que todos os dias de manhã fazem revoada e cantam para toda a família, e eles alegres se acordam para começar a trabalhar. E o trabalho é duro, papai. Papai, eu fiquei, confesso, um pouco envergonhado, porque antes das refeições aqui na casa do seu João, todo mundo fica ao redor da mesa
e eles começam a rezar. E eu nem sabia o que significa esse negócio de oração. E foi muito bonito, porque eles falavam sobre Deus do céu. E lá em casa, na hora da refeição, você e mamãe só falam sobre aplicação do dinheiro na bolsa de valores, o valor do dólar que aumentou e diminuiu, e sobre a situação do governo. Papai, na hora de dormir, a casinha era muito pequena, porque eles vivem na muita pobreza. Eles têm algumas esteiras e apenas uma rede. E lá, Bruninho, o filho do casal, saiu da rede e foi dormir no chão para que eu pudesse dormir com tranquilidade naquela rede. E eu fiquei pensando, sabe, papai e Maria, que lá no nosso palácio, embora tenha mais de 50 quartos, mora em um quartinho lá atrás, por ser empregada, onde eu coloco todos os meus carros quebrados e o Senhor coloca tudo aquilo que não quer dentro da casa e ela dorme no meio daquela bagunça. Então, o garoto olhou ainda mais profundamente dentro dos olhos de seu pai, o abraçou e disse: papai, muito obrigado por ter me ensinado como a gente é pobre. É exatamente isso. Onde está a verdadeira riqueza? Onde estão os valores que Jesus Cristo veio nos trazer? Onde estão as virtudes fundamentais para nós e para aqueles aos quais educamos? Sim, seremos ricos se entendermos que somos filhos daquele que é o Senhor Deus do universo. Seremos pobres se nos atermos aos poderes desse mundo, que alegra num determinado momento, mas esmaga aquele que aproveitou desse poder para espoliar a todos. Veja o exemplo do Brasil. Portanto, Cristo, Rei do universo, Senhor das nossas vidas. Essa é a grande lição para todos nós hoje. E que todos que são leigos se coloquem à disposição como fiéis para manifestar pela palavra e principalmente pelo testemunho esse reinado de vida, de amor, de justiça e de paz. Que assim seja.